Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Vamos agora continuar com o nosso conteúdo de anatomia e fisiologia dos insetos. Desta vez vamos conhecer agora o sistema digestivo e o sistema excretor dos insetos. O sistema digestivo e excretor dos insetos, ele faz parte, né, da anatomia e é composto de uma região que começa com a boca e termina do ânus do inseto. Esse conjunto de órgãos que compreende todo um tubo, né, uma luz interior do corpo do inseto que segue nesse intervalo entre a boca e o ânus, composto de todas essas partes e segmentos que a gente vai passar a tratar. Ele, portanto, é dividido em três regiões, que é chamada região anterior, chamada de estomodel, né, que é essa região aqui anterior, incluindo boca, faringe, esôfago e papo, até chegar no proventrículo. A região do mesêntero, que pega o intestino médio do inseto, certo? E a região posterior, que é exatamente onde termina a porção posterior do intestino. Então vamos conhecer cada uma dessas partes. Além disso, voltando aqui, o sistema digestivo ele também é composto de alguns acessórios. E esses acessórios são conhecidos como, aqui são anexos no aparelho digestivo. Nós temos as glândulas salivares, no caso, aqui na região da cabeça e tórax do inseto, você vai dispor dessas glândulas salivares. Elas auxiliam na digestão, né, produzindo enzimas, são responsáveis para umedecer os alimentos, promover a limpeza das peças bucais e impede a coagulação do sangue, no caso, por exemplo, dos insetos hematófagos, né? Então elas possuem alguma enzima que é capaz de afetar, né, o processo de coagulação de forma que interessa ao inseto isso aí. Então, para aqueles insetos que são hematófagos, no caso, pernilongos, né, os pernilongos, muriçocas, são insetos que se alimentam de sangue, né. Outros acessórios também conhecidos no tubo digestivo, né, no aparelho digestivo do inseto, são os secos gástricos. Os secos gástricos estão situados na porção do mesêntero, né, no intestino médio, certo? Ele compreende essa parte aqui entre o proventrículo e o proctodel. Então essa parte aqui é conhecida de mesêntero, e são essas projeções, elas são responsáveis pela produção de enzimas digestivas e também tem aplicação na superfície de absorção do mesêntero, ou seja, cada projeção dessa amplia a capacidade de absorção de nutrientes e água. Então aqui nessa região que ocorre a maior quantidade de absorção de nutrientes dos alimentos ingeridos pelo inseto. Um outro acessório muito importante é formado por túbulos de Malpighi. Os túbulos de Malpighi é uma característica exclusiva aqui no intestino desses animais, né, desses pequenos animais. Nós temos aí como funções desses túbulos a absorção e excreção de metabólitos secundários presentes na hemolinfa, que é o sangue, né, que circula na hemocele, que é essa parte posterior que fica banhando todo o sistema digestivo por fora, externamente. E aqui na hemocele está circulando a hemolinfa nesse percurso, nesse ântrio. E principalmente o ácido úrico, que é um outro elemento que é retirado dos alimentos e é eliminado através desses túbulos de Malpighi. Ele é retirado da hemolinfa e colocado misturado com as fezes do inseto. A manutenção do equilíbrio hídrico e iônico da hemolinfa, que é importante, e também pela função secretora de seda, no caso de insetos produtores de seda, no caso, por exemplo, na produção do casulo do Neuróptero Chrysoperla, né, a Chrysoperla, também na cobertura de proteção de ovos em alguns crisomelídeos, né, que também é da ordem Coleóptera. Eles depositam uma goma, uma resina que protege os ovos, e essa goma e resina é produzida aqui nos túbulos de Malpighi, portanto são muito importantes para o sistema digestivo dos insetos. Outro fator importante é a distribuição do sistema digestivo. O sistema digestivo ele tem três regiões, como foi colocado, a anterior conhecida como estomodel, a porção média conhecida como mesêntero e a porção posterior conhecida como proctodel. Nessas três porções nós vamos encontrar todas as partes importantes do sistema digestivo, a começar pela região da cavidade oral, né? Então na boca do inseto, na cavidade oral,
nós vamos encontrar aqui alguns acessórios como dentes, mandíbulas, né, e maxilas, que no caso não são dentes, são mandíbulas e maxilas, que fazem a função trituradora, né? Esses dentes, eles são quitinosos, que ficam presentes nas maxilas e mandíbulas, e tem a função trituradora. Também essa cavidade é responsável pela captação e pela deglutição do alimento, né? Passando pela faringe, esôfago, e segue o alimento até atingir a região do papo, essa primeira bolsa enorme aqui, conhecida como papo englúvel, onde o alimento se deposita, e aqui é onde ocorre já o primeiro armazenamento por algum tempo do alimento, certo? Nessa sequência do papo englúvel já há as primeiras transferências enzimáticas aqui também. O alimento já começa a sofrer um processo de transformação, de amolecimento, né? Também é atingido pelas glândulas salivares, que no processo da captação oral, né, pela captação e deglutição do alimento, as glândulas salivares que auxiliam na produção de saliva e também no amolecimento e da limpeza das partes bucais, né, das peças bucais do inseto. Portanto, ao atingir o alimento uma fase posterior, ele segue, né, nessa transferência no percurso, passando por esse pequeno órgão aqui chamado de proventrículo, que é onde exatamente o proventrículo ele tem um papel de trituração, de esmagamento dos alimentos, né? Então, portanto, aqui ele é rico em dentes quitinosos e é parecido, semelhante à força que tem, por exemplo, numa moela da galinha, né? De triturar aqueles alimentos mais duros, mais sólidos, e posteriormente transportar, empurrar a passagem desse alimento pela válvula cardíaca, que é a válvula que se situa nessa região aqui, na passagem na divisão entre o tórax e o abdômen. E a válvula cardíaca, ela é que controla os movimentos peristálticos do intestino do inseto para a passagem do alimento para a região do intestino médio. Portanto, após o alimento passar pelo ventrículo, ele segue para o intestino médio, caindo dentro do ventrículo. O ventrículo é uma cavidade bem mais extensa, é o maior trecho de passagem do alimento, onde é coberto por uma membrana chamada peritrófica, que é uma membrana que separa e protege a parede intestinal do inseto. Essa membrana peritrófica, ela tem a capacidade de proteger o intestino contra a abrasão dos alimentos, contra algumas substâncias nocivas, né? Fazendo com que diminua bastante a permeabilidade a substâncias que sejam mais sólidas e maiores, né? E pedindo assim a entrada no sangue do inseto de qualquer impureza. Passando mais aqui nessa região também, muito importante, os secos gástricos, que são aquelas projeções, tubos, né? Projeções que aumenta a superfície específica de absorção de água e nutrientes. Ainda nessa região do ventrículo ocorre a grande parte da digestão, né, pela atividade enzimática, e também a maior parte da absorção de nutrientes se dá nesse trecho do intestino médio. Posteriormente nós teremos aqui os túbulos de Malpighi, que já falei, e seguindo nós teremos aqui a porção do íleo, o cólon, o reto e a terminação aqui do ânus, certo? Portanto, nessas regiões também existe a colonização e manutenção de bactérias e outros micro-organismos, assim como nos secos gástricos. Então, portanto, há uma grande colônia de micro-organismos simbiontes que nidificam, né, constituem seu ninho de habitacional aqui no intestino, nesses trechos mais significativos do intestino dos insetos. E dessa forma, desde a boca, né, quando o processo ele tem aqui a absorção de alimentos sólidos, o tubo digestivo, quando o inseto se alimenta de alimentos sólidos, ele possui um papo bem maior, para dar um maior tempo ao intestino de poder armazenar o alimento e ter uma maior disponibilidade de tempo para poder fazer o processo de trituração e, consequentemente, forçar o percurso da digestão, né? Então, o tubo digestivo ele é mais largo, reto, curto e musculatura bem desenvolvida. Uma proteção contra ferimentos mecânicos. Por exemplo, baratas e gafanhotos possuem esse tipo de tubo digestivo bastante bem desenvolvido no interior do inseto. Também uma outra curiosidade aqui seria os simbiontes, os cupins, por exemplo.
a digestão de baratas e cupim é auxiliada pela contribuição de bactérias e protozoários. São simbiontes intestinais que habitam e nidificam os secos gástricos e a região do proctodel desses insetos, fazendo com que haja maior ação enzimática de substâncias capazes de digerir a celulose, entre outras estruturas moleculares de grande peso molecular, né? Outra curiosidade seria aqueles insetos que são predadores, que se alimentam de presas, né? No caso, por exemplo, o louva-a-Deus, né? Ele tem grande parte do armazenamento dele, o estomodel dele grande parte bem desenvolvido, né? Devido à dificuldade de localização da presa. Então ele precisa de ter mais espaço, mais tempo para ficar utilizando o alimento e digerindo com maior quantidade de tempo para poder permitir o melhor aproveitamento desse alimento, já que o alimento é mais escasso, que é diferente, por exemplo, das lagartas. As lagartas, que são insetos herbívoros, eles precisam se alimentar em grande quantidade para suprir suas exigências nutricionais. O tubo digestivo delas é curto e em pouca área de armazenamento. Muita disponibilidade de alimento faz com que o inseto desenvolva esse processo evolutivo. Ou seja, a maior parte do corpo da lagarta, na verdade, é um depósito de gorduras e proteínas, né, armazenada nos próprios tecidos do corpo do inseto. E devido à grande abundância e a velocidade com que o alimento é processado, e o alimento ele tem uma estrutura com altos teores de umidade, muito fácil de ser digerido por esses insetos. Portanto, aqui mostrando novamente a boca, né, do inseto, onde composta pelo essas partes, a parte anterior, chamada de estomodel, né? Nós temos aqui a boca, faringe, o esôfago, posteriormente atingimos o papo inglúvel e as glândulas salivares, que são acessórios que ficam na parte por baixo do papo aqui desenvolvido e auxilia na captura e deglutição do alimento. Aqui a válvula cardíaca, que controla a passagem do alimento do tórax, da região do estomodel para o mesêntero, e o proventrículo, que é constituído de dentes e faz a maceração e trituração do alimento, né? Proventrículo, ou também conhecido como moela. Portanto, mostrando aqui novamente os dentes do proventrículo, um detalhe para ver o quanto é interessante esse processo, que pode ser visto até um aumento de uma lupa em laboratório, com muita facilidade. E por último, o proctodel, nós temos aí ainda a passagem do alimento, a válvula pilórica, que é essa válvula que controla a passagem do mesêntero para o proctodel, e nós temos aqui o piloro, o íleo, os tubos de Malpighi, a passagem após o íleo, o cólon, o reto e por último o ânus do inseto. Esse proctodel é muito importante. Por exemplo, o íleo onde é uma região onde alojam simbiontes de cupins e larvas de Scarabeida, né, por exemplo, e a flora bacteriana de grilos e baratas. Então é uma parte do inseto bastante importante, né? E a presença desses micro-organismos e organismos parasitas aqui, eles são bastante necessários para a complementação do processo de digestão. Também as glândulas retais, né, que são responsáveis pela reabsorção da água e nutrientes essenciais antes que os excrementos sejam eliminados. Por que isso é importante, essa questão da água? Porque a água, principalmente em alguns insetos que habitam lugares muito secos, como por exemplo grãos armazenados, aqui a umidade chega a 13%, né? Então a umidade é muito baixa, então o sistema do proctodel é responsável pela reabsorção de água e manutenção dessa água. Ele conserva a água como um fator crítico, já que o ambiente aqui é extremamente escasso a água. Por último, eu quero mostrar essa curiosidade, que é a questão da bactéria Bacillus thuringiensis, a bactéria BT, conhecida mundialmente. Ela foi introduzida, nós temos aqui um desenho, né, da bactéria, uma imagem, uma ilustração, mostrando que ela tem um bastonete aqui, tem o núcleo da célula, e ao lado tem um cristal. Esse cristal aqui chama-se o cristal da BT-alfa-endotoxina, que é uma proteína tóxica, a qual, após ser ingerida por uma lagarta, ela se destina até alcançar a luz do mesêntero, e lá ela se dissolve, né? Em contato com as enzimas digestivas, esse cristal se dissolve
e ele acaba causando a perfuração da parede intestinal, da membrana peritrófica, né? Destrói a membrana peritrófica e rompendo assim toda a estrutura de proteção, permitindo assim a passagem de substâncias, de partículas da luz intestinal para dentro da hemocele, onde está a hemolinfa, que é o sangue do inseto. E dessa forma, essas partículas, ao penetrarem na luz, né, nas células e na hemolinfa, né, no interior das células, ela vai ocasionar a morte das células e, consequentemente, o inseto morrerá por septicemia, né? Septicemia, que é a infecção generalizada do corpo do inseto, né, na sua própria hemolinfa. Aqui mostrando essa bactéria, ela foi retirada, o gene dessa bactéria foi introduzido, o gene CRI1A da bactéria BT foi introduzido na planta de milho, soja, algodão e outras espécies para controlar exatamente as lagartas. Então a planta ela passa a expressar essa toxina em sua constituição, e quando em todas as partes da planta, folhas, sementes, grãos, pólen, tudo, né? Então onde o inseto se alimenta da folha contendo essa bactéria, essa alfa-endotoxina, o inseto ele não consegue crescer, ele morre, né, com um problema de perfuração intestinal. Aqui está mostrando aqui o milho sem BT e o milho transgênico, né? O milho transgênico contendo a partícula do cristal da alfa-endotoxina extraída da bactéria Bacillus thuringiensis. Então aqui após 7 dias da eclosão, né? Após 7 dias que o inseto, a larva saiu do ovo. Por último, nós vamos passar para a próxima aula, já finalizando esta, o sistema circulatório. Nós finalizamos aqui e aguardamos agora, que espero que vocês tenham compreendido e tenham que ler aí para complementar o material da disciplina. Forte abraço a todos, parando aqui.